É isso aí, pessoal. Então agora nós estamos na parte prática do nosso vídeo. Eu estou aqui com o meu paciente modelo e nós vamos demonstrar para você como se faz a técnica da medida da pressão arterial. Em primeiro lugar, eu queria comentar dos aparelhos, dos esfigmomanômetros automáticos. Eles não servem, pessoal, para essa medida técnica que eu quero demonstrar para você. Nem aqueles que têm o bracelete, né, que tem um manguito para braço, nem muito menos esse aqui é de braço, ele é maior, nem muito menos os que tem o manguito para o punho. Eles são automáticos, eles não envolvem essa técnica que a gente quer mostrar, tá? Então você vai precisar de um esfigmomanômetro clássico. E esse, pessoal, é o manguito que eu falava há pouco, de 30 centímetros. Fique muito atento em relação a isso. Você precisa saber de que manguito você está trabalhando e, de preferência, usar o manguito universal. E, se for o caso, você fazer o ajuste, como eu mostrei há pouco, para que você não tenha ali um fator de erro na sua medida, não é? Então, você precisa tomar a circunferência do braço do paciente. A gente pega num ponto médio, mede a circunferência do braço, para que então a gente possa fazer aquele fator de correção que eu mostrei há pouco. Muito bom, pessoal. Então, a técnica envolve, a primeira coisa, a colocação do manguito na porção média do braço. Então, eu estou aqui com o meu paciente em posição sentada. Aqui nós temos um defeito. Eu deveria ter o braço apoiado, o antebraço apoiado a nível do coração. Então o ideal é que o paciente tenha um apoio. Aqui eu vou dispensar esse apoio porque é uma demonstração para você, mas na prática a gente precisa ter uma estrutura que apoie o antebraço do paciente. E a posição sentada é uma posição muito interessante, sentado ou deitado. Lembrando que se eu estiver investigando hipotensão postural, eu vou precisar fazer o comparativo com a posição de pé, como a gente já comentou com vocês em outra oportunidade. Então aqui nós temos o aneroide que mede a pressão, lembrando que esse aparelho precisa estar corretamente calibrado. A cada calibração ele recebe uma certificação do Inmetro, e isso é muito importante, pessoal. Então a primeira coisa que nós vamos fazer, depois de colocar o manguito em posição, explicar ao paciente o nosso procedimento, evita diálogo com o paciente, eventuais dúvidas, orientações, ou fazemos antes ou fazemos depois, mas não durante a medida. A gente vai apalpar o pulso radial do paciente. Então a gente deve evitar o uso do nosso polegar, a gente deve usar dedo médio e dedo indicador. Então eu quero que mostre aqui, ó, borda radial do braço. Nós temos, essa é a borda radial, nós temos a artéria radial. Então eu estou aqui apalpando o pulso e vou inflar o meu esfigmomanômetro até que o pulso desapareça. E a hora que o pulso desaparecer, eu quero saber que valor de medida é essa. Então eu tenho aqui que com 130 o pulso dele desapareceu. Para que serve fazer isso, pessoal? Quando o pulso desaparecer, eu sei que eu estou diante da pressão arterial sistólica, porque foi uma pressão do manguito tal que ocluiu a artéria radial dele. Então esse é um primeiro referencial que nós precisamos ter na hora da medida. Então agora eu tenho, de posse dessa informação, eu tenho como fazer a medida. Desinsuflo totalmente, aguardo cerca de 3 minutos para fazer então a aferição. E a partir desse valor da sistólica, eu somo 20 ou 30 milímetros de mercúrio e vou inflar até essa medida. Então, se nós obtivermos 130 milímetros de mercúrio, eu vou até a 160, que são 30 milímetros acima, tá? E aí não mais dos valores da artéria radial. Nós vamos nos valer da artéria. Eu vou deixar aqui o meu aneroide bem disponível para que eu possa vê-lo. Eu vou me valer da artéria cubital. Aqui está, estou palpando a artéria cubital do nosso paciente, e vou colocar o estetoscópio, vou colocar o diafragma ou a campânula exatamente nesta posição. Então a técnica envolve, como eu disse a vocês, o uso do estetoscópio, né? Não dá para fazer a medida sem essa parte auscultatória. Então eu vou colocar aqui o meu estetoscópio
Estou exatamente na topografia da artéria na dobra do braço e vou fazer então a insuflação do esfígmo. Vou pedir para mostrar aqui o aneroide. Então nós vamos até, passei de 160, que são aqueles 30 milímetros que nós já medimos. Então, pessoal, deixa eu explicar para você o que a gente vai auscultar, o que a gente vai valorizar nessa medida. Então, partir daquele valor que eu clio a artéria radial, insuflo 20 a 30 milímetros de mercúrio acima desse valor e vou auscultando a artéria na dobra do cotovelo, na fossa cubital. E o primeiro ruído que eu ouvir, a gente chama de ruídos de Korotchkov. O primeiro ruído vai demonstrar a pressão sistólica. No caso dele estava 12,5, ou seja, quando o ponteirinho, quando eu vou desinsuflando, o ponteirinho passou pelo 12,5, eu ouvi o primeiro sinal da abertura da artéria, o primeiro ruído de Korotchkov. Muito bem, então eu continuo escutando o desaparecimento do ruído ou abafamento súbito. Esse marca o momento da pressão diastólica. No caso dele é uma pressão de 80 milímetros de mercúrio. Então a gente vai dizer que a pressão dele é de 12,5 por 8, que é um valor normal. Vamos nos lembrar que hoje a gente tem 13 por 8 como limite máximo da normalidade. Então essa é a técnica, pessoal, da medida da pressão arterial. Lembrando que o paciente precisa estar confortável, o paciente precisa estar tranquilo. Um detalhe importante sobre a posição: não estar com pernas cruzadas, antebraço da altura do coração, e aí a gente faz a medida. Lembrando, sempre ao final da medição, contar ao paciente o valor e o significado. Sua pressão arterial é de 12,5 por 8 e é uma pressão arterial normal. Parabéns! É isso aí, pessoal, esse foi o nosso vídeo de técnica de esfigmomanometria. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!